você tem em casa, profeta vai te dar direção, profeta vai te dar iluminação, profeta vai te tirar do escuro, mas a solução Deus já te deu. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, deixa eu falar aqui primeiro com os ministros. Rebata o olhar da multidão pensando que tudo que acontece vem de você. Rebata isso. Pense comigo, os apóstolos ainda eram jovens, só Pedro era casado. Todo menino. Pense nos meninos que onde bota a mão, a enfermidade sai. Pensa comigo. Demônio, sai em nome de Jesus. Já saí. Você invocou o nome? Puf. Irmãos, é muito jovem para ter tanto poder. Jesus chega assim, ó, como que diz assim, ó, deixa eu equilibrar esse negócio aí. Vocês entendem agora porque na experiência que eles vão passar no mar, eles vão sentir medo? Porque um dos propósitos é humanizá-los. Olha, você está expulsando o demônio, está curando o enfermo, o negócio está fluindo, mas tem coisa que ainda te mete medo, tem coisa que ainda te perturba, tem coisa que ainda te vence. Qual é o primeiro trabalho de Jesus aqui? Criar um deserto. Você entende que eu digo deserto? Um lugar separado. Para ficar só Jesus e eles. Por que Jesus vai mandar os discípulos para o mar? Porque o deserto deles seria justamente no deserto, um lugar separado. Só que a multidão entra. Quando a multidão entra, Jesus olha e vê a necessidade. Vou ministrar para eles. Mas depois eu vou despedir-los, porque eu quero dar uma experiência nova para o meu discípulo. Então veja, está assim no texto. Jesus está despedindo a multidão. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter assistido. Obrigado. Gostou do pão e do peixe? Ok, mas com vocês ia até aí. Agora, quem é meu discípulo? Diga para o seu irmão, você é discípulo da multidão. Fala para ele. Glória a Deus. Não tem assim, pastor Elionai. E ele obrigou a multidão. Não. A multidão não é isso, não. Ele obrigou a quem tem compromisso com ele, quem está andando com ele, quem tem intimidade com ele, quem quer subir de nível. Leia a narrativa de João, que vocês não leram a narrativa de João. João, ele monta bonitinho a diferença de discípulo e multidão. Só vou lhe dar um exemplo. A multidão também, em João 6,14, se eu não me engano, vai pegar um barco e vai atravessar e vai para Cafarnaum. Aí sabe o que eu descobri, Ricardo? Quando a multidão pega o barco, não tem vento. Acho que a já pegou. Não tem tempestade. Eles chegam do outro lado sem problema nenhum. Mas os discípulos... Jesus, manda vir para o contrário. Segura eles no meio do mar. Eu não quero que eles avancem. Porque se ele chegar rápido, vai perder a experiência do meio. Aleluia! Por que, Tiago? Porque uma coisa é multidão. Irmão, tem discípulo de Cristo com ciúme de crente da multidão. Meu irmão, multidão. Jesus deu pão e deu peixe para ele. É o profeta que chegou e o nosso rei. Que é o que basta para eles. Agora, discípulo não. A glória do discípulo é ser parecido com o seu mestre. Glória a Jesus, glória a Deus. Entendeu? Não fica zangado comigo, não. Mas se você só conta bem assim, você está na multidão ainda. Discípulo é, estou conhecendo ele mais, hein? Glória a Jesus. Ele está se revelando para mim, hein? Olha, ele está me transformando. Está mudando o meu caráter. Cristo está sendo formado em mim. Isso é discípulo. Discípulo sabe administrar a bênção, porque ele sabe que a maior bênção é ele ter o Salvador e Senhor Jesus. Então por isso que Mateus começa dizendo que ele obrigou.
Por que ele obrigou? Porque se você é discípulo, você não se manda mais, ele é seu dono. Por isso que quando Pedro vai andar sobre as águas, antes de descer do barco, ele diz assim: manda-me ir ter contigo, porque eu não me mando mais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está entendendo agora, meu irmão? Entendeu agora e logo ordenou, hein, Ricardo? Não vai mais para onde quer. Entendeu? Não vai andar mais com o que você quer. Está entendendo agora, não? Quer que eu desça mais? Não vai congregar onde você quer. Eita glória. Entendeu agora como é? Amém. Não se relaciona com quem você quer. Sua vida fica toda controlada por ele. Aleluia. E tem mais, no glória, sem murmurar. É. E logo ordenou, vai, estou aqui despedindo da multidão. Pega o caminho do mar. Mas Senhor, tem um problema. Toda a travessia que a gente faz é contigo. Como assim? A gente vai pegar o caminho do mar sem o Senhor? Sem a tua presença pessoal? Como assim? Porque a rotina de atravessar o mar existia todo dia, sim ou não? Só que o novo é que agora eles vão atravessar o mar de barco sem Jesus. Por que ele faz isso? Olha aqui para mim, irmãos. Tem horas que Jesus permite que você tenha uma sensação que você está sem a presença dele, só para você valorizar a presença quando é aumentada na sua vida. Você sabe por que tem gente que perde a unção? Sabe por quê? Porque não valoriza a unção que recebeu. Irmãos, quando você está na unção, a coisa vai ficando tão natural, que você pensa que isso é seu. Aí, às vezes, você perde a unção para depois recuperá-la e valorizá-la. Glória a Jesus. Vá pelo caminho do mar. Ele não diz nada. Ele sobe ao monte e vai orar. Por que ele sobe ao monte e vai orar? Porque Jesus vai andar por cima das águas. Diga sobrenatural. E sobrenatural, Ricardo, tem que ter ambiente de oração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem quer viver o sobrenatural? Glória a Jesus. Sobrenatural, já está dizendo, amigo, é fora do natural. Ambiente de oração. Irmãos, nesse dia, Jesus vai orar 9 horas de relógio, porque ele vai andar por cima das águas. Glória a Jesus. Veja o contexto. Porque é bonito, né? Jesus andou por cima das águas. Não é bonito falar isso? Pedro andou por cima das águas. Mas vamos ver os elementos que compõem esse contexto. Obedeceu à vontade soberana. Vá! E foi. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que eu quero o sobrenatural de Deus e sou desobediente. Não vai ter sobrenatural nenhum. Ambiente de oração. Uma coisa gloriosa vai exigir de você mais de oração de 5 minutos. Glória a Deus. Você não percebeu ainda que sua luta não é para você orar só 5 minutos? Quando eu era adolescente, eu fazia oração do boa noite. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, obrigado porque eu comi, eu bebi, e tudo bem, vesti e tal. Mas você vai crescendo. O William Seymour um dia disse para o Senhor, eu quero um avivamento, algo poderoso. E o Senhor falou para ele, você quer um avivamento? Você quer algo sobrenatural, fora do comum? Quer um avivamento? Você está orando pouco. Detalhe, ele orava 2 horas por dia. Está orando pouco. Para avivamento é pouco, aumenta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí ele aumentou para 5 horas. Deus disse, está chegando, mas ainda falta ainda. 5 horas orando
dia. Eu não estou falando de vez em quando, não. É todo dia lá, 5 horas. Glória a Deus. As pessoas falam, aumenta mais um pouco. Você não quer sobrenatural? Tem nível. Vida cristã tem nível. Aleluia. Vida cristã tem nível. Está lá um barulho no arraial. Quem está no pé do monte está dizendo, eita, que barulho bom. Ah, o povo de Deus está guerreando, hein? O povo de Deus está vencendo. Moisés que está no topo do monte, está face a face com Deus. Moisés, sou Josué. É porque você está no nível baixo. Tu está no monte, mas está no nível baixo. Está no pé. Eu estou no topo. Quem está no topo tem um discernimento maior do que quem está no pé do monte. Glória a Jesus. Isso aí, Josué, não é barulho de vitorioso, não. Isso aí é mistura. Isso é coisa carnal. Eu vou descer que tu vai vir. Irmãos, olha que coisa interessante. Quando Moisés se encontra com Deus no topo do monte, quando ele desce para o acampamento, ele já vai sabendo de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que ele vai sabendo de tudo? Porque a aparência engana. Até o nome do culto era bonito. Festa ao Senhor. Mentira, é festa com bezerro. É verdade. Só que você precisa dessa intimidade para você entrar nesse nível de discernimento e começar a perceber. Porque, irmãos, entenda uma coisa. Tem música e tem adoração. Que foi o que o Ricardo fez aqui hoje. Para mim, é adoração. Que a adoração, ela te leva para cima, para o céu. Música só balança a corpo. Quando você ouve discurso, você vai perceber o que é pregação do discurso. Discurso vai massagear teu ego. Pregação vai te confrontar. Vai colocar você no seu lugar, te humilhar e exaltar Cristo. Isso é pregação. Eu li um relato das pregações do Martin Lloyd Jones, que foi considerado na época um dos maiores pregadores da época. Dr. Martin Lloyd Jones disse que quando ele pregava, tinha gente que passava mal. Porque ele trazia uma verdade do evangelho tão forte que quem não estava acostumado a ouvir, desmaiava. Quer milagre aqui? Coloca um ambiente de oração. Glória a Deus. Aleluia. Ambiente de oração. Aí eles vão. Escuta. Quando eles vão atravessar o mar, esse mar aqui, que eles estão atravessando, vai ser o deserto que Jesus escolheu para se revelar. Eu vou lhe dizer, se você não for para o deserto que Jesus quer, ele vai criar um para te pegar. Aleluia. Não dá para ser por terra, não? Então, vai no mar. Irmãos, isso é para mim, minha opinião. Esse vento para mim não é contrário. Eu sei que está no texto que o vento era contrário, mas na verdade não é contrário. Porque esse vento contrário vai segurar os discípulos no meio do mar, porque Jesus quer dar uma experiência para eles. Glória a Jesus. Irmão, o que vai te segurar no lugar que você vai chegar são essas experiências do meio do mar. Glória a Deus. Perguntaram àquele pastor Genival Bento que só prega chorando, como é que você aguenta tudo que você passa e como é que você consegue segurar essa unção? Sabe o que ele disse? Isso não é de agora. Isso eu adquiri entre 92 e 96. Está no podcast dele. Essas experiências que eu tive no meio do mar, só eu e Jesus no deserto, me deu estrutura para eu aguentar o que eu passei. Glória. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um evangelho de aceleração que quer que você receba tudo rápido. Você tem que receber. Você tem que receber. Não. Você tem que se preparar. Porque o tempo de preparação vai determinar o tempo do seu sucesso. Que loucura é essa? O cara tem que receber, e o cara não está preparado. O vento segurou eles. Segura.
Pode sair daí. E eles estão remando. Eles estão remando. Irmãos, entenda. Tem coisa que você não alcançou, não é porque você não está remando, porque tem gente que acha que você é preguiçoso, que você é lerdo, que você é lento. Não, você é remador. Só que fazer o quê? Se o dono do mar mandou o vento te segurar no meio. Glória a Deus. É forte. É fortão. Que é outra coisa que me perturba. Esse evangelho de hoje, você tem que avançar. Tem hora que Deus vai querer te parar. Meu Deus. Glória a Jesus. Então remando e não sai do lugar. E parece que essa voz de Jesus, sou eu, não tem mais, não é só quando ele chega não, isso já está ecoando antes. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Aleluia. Tem gente que ele estigmatiza a palavra. Por exemplo, impedimento. Bom, palavra estigmatiza. Impedimento só é do diabo. O que ele disse? Irmão, estou cheio de impedimento. Tem impedimento que é de Deus. Deus pode fechar uma porta de provisão para você ficar desesperado e abrir uma porta de comunhão para você ter intimidade que nunca teve antes. Aleluia. Porque tem uns crentes que ficam, me dá. Parece que ficou no comercial do Danoninho. Me dá. Me dá Danoninho. Deus diz, não vou dar não, menininho. E você já não estava na fase de menino. Eu estou te preparando para coisa grande. Eu estou te preparando para dominar mar. Você sabe o que é dominar mar? Mar fala de natureza também. Natureza orgulhosa, impetuosa, inconstante. Eu estou te preparando para você ter domínio próprio. Não leu em Jó não que o mar fala de orgulho, ondas orgulhosas. Glória a Deus. Glória a Estou te Deus. chamando para você dominar. Andar por cima do orgulho, da vaidade, da presunção. Que tudo isso atrapalha o meu trabalhar. Glória a Deus. Aí você fica, Jesus, eu não aguento mais. E a gente é manhoso. A gente é manhoso. Enquanto você diz não aguento mais, você está ficando mais crente. Glória a Jesus. Né? Ô, irmã. Momento revelação pessoal. Se Deus está vendo que tu não ora e jejua na prova, tu vai jejuar e orar na bênção. Nunca. Glória a Deus. Silêncio no tribunal. Glória a Jesus. É verdade. Porque eu falei silêncio no tribunal também proposital, sabia? Porque Glória a Jesus. o lugar de culto pode se tornar um tribunal se Adão e Eva não confessar o que está fazendo. Glória a Jesus. O jardim do Éden era um lugar de culto, mas depois que o mal entrou e ninguém está confessando nada, Deus disse, agora eu vou descer como juiz. Glória a Deus. O que é que fizeste? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Irmãos, por que Adão não começa o dia falando com Deus? Tem que ser no final da tarde. Porque ali é prestação de conta. Conta, Adão, tudo que você fez durante o dia. Vamos. Glória a Jesus. Glória a Deus. É o momento dele com Deus. Presta. Aí tem os crentes fazendo um bocado de coisa que Deus não mandou, e isso é pecar contra a vontade. Porque tem gente que acha que pecado é só contra a santidade, pecado contra a santidade é o pior. Mas pecar contra a vontade também é ruim, porque muda destino. Glória a Deus. Quer pecar contra a vontade é você saber o que Deus quer de você e você faz o que você quer. Ah, Tiago, mas é perigoso. Mas ele mandou fazer o quê? Glória a Jesus.
Irmão, não existe evangelho sem correr risco. Vai ter hora que vai pensar que você vai morrer. Entendeu? Vão querer te matar. Vão querer te matar. O diabo tentou matar José com a inveja, não conseguiu. Foi tentar matar José com cama, não conseguiu. Foi tentar matar José com masmorra, não conseguiu. Ele disse, esse cara não dá para matar, não. Glória a Deus. Por que o inferno investe pesado contra você? Porque você é perigoso do inferno. Não tem umas coisas que Deus te dá que não é sua. E quando você solta isso aí, causa problema. Tem uma irmã do seu lado aí, tem um irmão do seu lado aí, que ele pode estar te enganando sem você saber. Parece que ele é quietinho e não é ameaça. Mas isso aí, quando recebe revelação de Deus e solta, quando os discípulos estão lá presos por Jesus no meio do mar, aí o texto diz, lá vem ele, andando por cima das águas. Escuta, recebe isso. Ele só chega no momento do caos. É na hora que não tem mais jeito, aí ele chega. Como é que ele vem? Andando por cima das águas. Jesus está se aproximando do discípulo, o discípulo começa a gritar. Vou repetir. Jesus está se aproximando do discípulo, o discípulo começa a gritar de medo. Até hoje eu não entendo isso. Como é que ele está se aproximando de mim e eu estou gritando de medo? Ele está se aproximando de mim e eu estou gritando de medo. Ele está se aproximando de mim e eu estou gritando de medo. Não era para ser o contrário, não? Você sabe por que quando Jesus se aproxima de você, você grita de medo? Porque você não está tendo visão dele nesse vento. Você não está conseguindo ver Jesus nesse vento. Glória a Jesus, glória a Deus. E sabe como é que você rebate o desespero de um crente que não consegue ver Jesus em um vento? Palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Palavra, Ricardo. Porque na visão, sabe o que eles estão vendo na visão? É fantasma. Porque, vou falar, quem não tem ambiente de oração não consegue ver Jesus quando chega. Só vê problema. Tem crente que só vê problema. Só vê dificuldade, porque você está olhando a circunstância. Você está vendo o vento soprar, o mar está ficando revolto por causa do vento que soprou, está escuro, você está preso ao ambiente, à circunstância, mas crente que tem ambiente de oração, ele não é movido pela circunstância, é ele que está chegando, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é o grandão da Galileia. Glória a Deus, aleluia. Por isso que às vezes, irmão, Deus tem que ficar falando com você na palavra, porque se ele te der uma visão, você vai achar que é diabo. Então ele vai ter que rebater isso na palavra, sou eu. Glória a Não tem Jesus, mais. glória a Deus. Sou eu. Aí Pedro, que é o mais afoito, disse, sim, ao Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas, eu também quero andar por cima das águas. Porque discípulo tem que copiar o mestre, já estou terminando. Glória a Jesus, glória a Deus. Só que tem um detalhe, deixa eu entregar isso aqui. Vocês lembram que em Lucas 5, Jesus manda eles lançar rede? Quem lembra disso? O que é que tem em Lucas 5, irmãos? A pesca maravilhosa. E qual é a ordem de Jesus? Lança. Ah, se você não olhar para mim, não vai pegar. Essa é a experiência de Lucas 5. Todo dia uma experiência dava com Jesus. Era uma escola viva, ambulante. Em Lucas 5, ele quer que lance a rede. Nessa experiência, Pedro vai ter que se lançar. Glória a Jesus, glória a Deus. Em Lucas 5, lança a rede. O que é lançar a rede? Por exemplo, através da rede se pega peixe. Então é o que você oferece. Já reparou? Quando você ministra, vem peixe.
Você prega, você canta, o que você faz atrai. Isso é a rede. Só que o nível dessa experiência não é o que você vai oferecer, é você. Glória a Jesus. Deus! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso, pastor Helena, aqui só vai 11 fica. Glória a Deus. Vou falar. Tem gente que para lançar rede pode contar comigo. É para pregar? Eu prego. É para cantar? Eu canto. É verdade. É para dar esmola aos pobres? Eu faço. Meu Deus. Porque tem a ver com o que Deus te deu. Só que não é essa oferta que ele está pedindo aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que o texto diz, e Pedro descendo do barco, eu quero você. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Fala assim, irmão. Glória a Jesus. Se você só lança a rede e não se lança, você vai perder com Jesus, porque a maior oferta é você, não o que você faz. Glória a Glória a Deus. Oh, glória. Quando ele diz assim, filho meu, Provérbios 23, 26, dá-me o teu coração, essa é a oferta primária. Claro que ele quer que você use seus dons para ele, mas primeiro ele quer você. Glória a Jesus. Tem corajoso aqui, irmãos? Glória a Deus. Veja que experiência fantástica, pastor Leonardo. Primeiro, ele vai tirar os discípulos da multidão na experiência do mar. Estão comigo? Consegue ver isso ou não? Ele vai separar o discípulo da multidão. Porque discípulo é diferente de multidão. Depois ele vai separar discípulo de discípulo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Primeira Glória a separação. Deus. Deixa eu separar aqui, só quer pão, só quer peixe, só pensa em estômago, só pensa no eu. Fica pra cá. Quem quer me conhecer mais, vem pra Aleluia. cá. Glória a Jesus. Aí ele separa. Só que agora ele vai separar discípulo de discípulo. É isso aqui, ó. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Porque na casa tem até gente que tem disposição para lançar rede. Eu quero ver você se lançar. Aleluia. Eu quero ver você correr o risco de perder a sua vida por ele. Essa é a oferta que ele tem. Glória a Jesus. Pedro disse ao Senhor, eu vou. Me faça um favor. Me faça um favor. Não olhe para os lados. Porque talvez você não veja outro fazendo a loucura que você vai fazer. Que é se entregar totalmente. Quantos discípulos são? 12. Ah, é 12? Discípulos? Só um. Aí por isso que você vai ver no mesmo contexto, todo mundo indo embora, pastor Leonardo. Aí eu já dou João 6, Glória a 69. Jesus. Glória a Deus. Porque quando ele chega a decimar, ele vai fazer aquele discurso duro. Pastor Leonardo. Glória a João fala Jesus. isso. Glória a Deus. Aí quem andou sobre as águas, quando vê o povo indo embora, diz assim, gente, Aleluia. Glória a Jesus. para quem iremos nós? Glória a Jesus. Glória a Só tu Deus. tem palavra de vida eterna, porque a multidão só queria pôr em peixe. Eu disse, não, tem outro nível. Tem outro Aleluia. nível. Aleluia. Tu tem palavra de vida eterna. Não adianta provisão e perder salvação. Nós temos a salvação. Vida eterna. Deixa eu ter, irmãos, a língua está coçando para te dizer que quando Deus vê que a salvação para você é algo sério e precioso, Ele vai começar a liberar provisão, porque você não idolatra mais ela. Aleluia. Pare de idolatrar a provisão. Eu já falei isso aqui, vou repetir. É para todo profeta, não fique zangado comigo, não. Provisão é para te dar dignidade na terra. Para as pessoas não te pisar, não te humilhar, te cuspir, mas não te santifica. Glória a Jesus. É a santificação que te prepara para se encontrar com o santo. Glória a Deus. Vocês assim, irmãos, pela misericórdia, Deus me emprestou algumas coisas.
Mas tem lugares que eu chego que eu percebo que você não é visto pelo que Deus te dá, mas pelo que você vive. Às vezes eu vejo assim, um camarada meu, pastorzão grande, cabelo branco, e olha para mim e diz assim, puxa, como é que pode? Jovem, pobre, da periferia com um tesouro desse? Ele é, glória a Jesus. Ricardo, você sabe por que o primeiro mensageiro da ressurreição tinha que ser mulher? Quem não foi Pedro? Porque se fosse Pedro, todo mundo ia ouvir. Porque quando Pedro disse, vou pescar peixe, 7 foi com ele, não poder de influência. É verdade, não, glória a Deus. eu quero alguém que as pessoas tenham preconceito. Aleluia! Mulher, na época da cultura judaica, era demonizada. E de quebra, ela teve 7 demônios. Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira a pregar sobre a ressurreição. Sabe o que os discípulos disseram? Está louco. Sabe o que eu descobri? Às vezes o que Deus te dá fica comprometido por causa do mensageiro, tua origem. É verdade, glória a Deus. As pessoas vão te ver. Escute isso aqui. Se eu tiver errado, você pode me corrigir aqui. As pessoas vão te ver por onde você mora, o que você veste, o carro que você anda, o lugar que você frequenta, o restaurante que você come. Deus não. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Você quer uma coisa? Não é desabafo, não. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. A igreja, não é a igreja, não é o reino de Deus. Né? A igreja, ela avalia os seus ministros pelo número de seguidores na rede social, fama e popularidade. Está errado. Você tem que avaliar o ministro pela mensagem, conteúdo. O cara pode ter um sapato só, um paletó só. Se você vê que ele tem conteúdo de Deus, honre ele por causa da mensagem. Não importa se ele mora lá no buraco da Gia. Estou terminando. Deixa eu dar uma respirada aqui. Vocês pensam que é fácil falar essas coisas? Olhem por mim. Ah, tá bom. Olhem por mim. Eu fui pregar em Castelo Branco, uma missionária falou, você é sua intercessora. Você precisa de intercessor. Preguei domingo agora. Na Gomadeira. Na entrada da Gomadeira. Uma mulher disse assim, Deus continue, palavras dela, te conservando. Porque o que você prega traz despertamento para a nossa vida espiritual. Glória a Deus! Aí ela falou, eu voltei para Jesus quando você pregou na São Gonçalo e minha vida espiritual foi renovada. Glória a Jesus! Aleluia! É isso. Quando você anda em sinceridade, Deus confirma os teus passos. Escute que eu vou estar encerrando aqui. Quando Pedro desce do barco, agora a oferta é ele. Ok? Ele desce do barco. Aí o texto diz, varão, que quando ele desce, ele começa a andar sobre as águas. Por que isso? Porque quando você desce, entende o que é descer aqui? Humilhação total, rendição. Olha para mim, senão você não vai pegar. Quando você desce, quando você desce do seu eu, da sua vaidade, se despe de tudo, Jesus te dá autoridade para você dominar aquilo que te cobria. Glória a Deus! Aleluia! Escuta. Olha aqui, é assim mesmo. Quero que você olhe aqui para o tapete.
Esse mar que Pedro vai andar por cima, há minutos atrás estava dando medo nele. Só que porque ele agora desceu, o mar vai virar tapete para ele. Aleluia! Como é o ambiente do mar? É assim, ó. É assim ou não é? O mar é rio. Não é assim, ó. Para lá e para cá. Ondas inconstantes. Tá bem, tá mal. Festa de igreja tá lá, culto normal não tá. Quando Jesus chega, o ambiente volúvel fica estável. Glória a Deus! Porque o fruto do teu caráter é a tua constância. Amém! Veja, pastor Leonardo, José vai liderar em todo lugar que chega. Em Hebron, quando ele está com 17 anos, ele lidera, é gerente do rebanho. Ele vai para a casa de Potifar, lidera. Na masmorra, lidera. No governo, lidera. Caráter. Aleluia! Quando você tem caráter, onde você chega, você faz a diferença. Glória a Jesus! Não terminando. Escute. Tem coisas que hoje que tá te atrapalhando, tá te perturbando. E essas coisas são de baixo. Percebe? Essas coisas estão vindo para te engolir, para te tragar. Só que Jesus está dizendo, se você se entregar para mim como eu quero, eu vou te dar a mesma autoridade que eu tenho para andar por cima do mar. Glória a Por isso que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na minha vitória, você vence também. Deus! Glória a Deus! Ricardo, fica de pé. Ricardo vai louvar. Fique de pé você também. Glória a Jesus! O pregador precisa saber a hora de parar também. Já que você está parando porque a mensagem acabou? Não. Eu estou parando porque eu creio que chegou a hora de parar. Deus falou com você? Amém! Ricardo vai louvar agora. Se você tiver no seu repertório, varão, um louvor de entrega para Deus, de se ofertar, sabe? Veja. O Senhor está dizendo para quem quer se lançar para Ele, que no tocante a pão e peixe, fica despreocupado porque já tem um cesto reservado para você. Está onde isso, Tiago? Está no texto. Quando a multidão come o pão e peixe, 12 cestos ficam reservados para o vizinho. E eles levam esses cestos adiante. Porque provisão para a crente já está reservado, já está guardado. Glória a Deus! O que ele quer agora é que você ande por cima do mar. Amém! Porque quando você andar por cima do mar, esse vento vai ficar calmo. Esse vento está ousado porque você não está dominando o mar. Aí ele fica ousado. Aí ele te estressa. Mas quando você começar a dominar esse mar, dominar essa natureza, dominar esse orgulho, essa inconstância, aí o texto dizia, o vento se acalmou. Aleluia. Que é isso, Tiago, vence as suas batalhas pessoais e a tua casa vai ser visitada de uma maneira diferente. Glória a Deus! Recebe isso. A vitória da tua casa depende da sua. Levante a mão. O povo de Deus, quando ia para uma guerra e não estava bem com o Senhor, ele já ia derrotado para a peleja. Mas quando o povo de Deus estava bem com Deus, eles já iam para a batalha vitoriosos. Meu Deus. Aleluia. Pode cantar.